Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? Lupicínio Rodrigues, né? Lupicínio Rodrigues. Como a gente tem poeta nessa música popular brasileira. E os espíritos nos dizem que o pensamento é o meio como nós nos comunicamos no plano espiritual. E podemos dizer que o pensamento é o meio como nós nos comunicamos ou como nós realizamos as coisas em qualquer plano, né? O pensar é extremamente importante. Antes de ser construído essa instituição, alguém pensou, né? Ou algumas pessoas pensaram sobre a construção dela. E depois, sim, foram colocar mãos às obras, né? Mas antes, é necessário pensar. Os espíritos dizem, né, que uma boa parte das cidades espirituais, elas têm os seus móveis, os seus utensílios, os seus locais, os seus prédios plasmados pela espiritualidade. Plasmar é colocar o pensamento para construir coisas, né? Então, o pensar não é apenas no sentido de refletir sobre a vida, mas o pensar é também a construção da nossa própria vida. E, às vezes, muito mais objetivo ou objetiva do que a gente possa pensar, né? Então, o pensamento é algo extremamente importante. A gente ouve muito falar, inclusive é tema de um livro que eu estou vendo aqui, né? A gente ouve muito falar essa frase no Espiritismo: vigiai e orai. Agora, embora a gente fale isso muitas vezes, são dois temas que requer uma certa aprendizagem para realizar de uma maneira eficaz. Porque orar, a gente sabe como fazer, né? Mas a oração eficaz, aquela que nasce do coração, nasce da alma, né? E faz o contato com a espiritualidade, é necessário que tenhamos algumas características, como estar isento de pensamentos, né? Limpar o pensamento, se recolher internamente, fazer aquele pedido, aquela oração de maneira sincera, sem precisar decorar palavras bonitas, né? E vigiai, que a obra ou a frase nos traz, é para vigiar os nossos pensamentos, né? E que quem já tentou fazer isso percebe que como é difícil, né? Às vezes, ministro aulas sobre meditação, programação mental, e o que é mais as pessoas que reclamam comigo é que dizem: olha, eu não consigo parar de pensar, né? E a meditação, normalmente, você precisa... Uma das meditações, né? Às vezes você precisa parar de pensar, um dos tipos das meditações. Ou quando você vai fazer uma visualização, quando às vezes é conduzido aqui também, né, no dia de hoje, visualização, e a pessoa diz: olha, a visualização estava indo para um caminho, eu fui para um totalmente diferente. Então, vigiar é um desafio, vigiar os nossos pensamentos. Claro que, na maioria das vezes, o Evangelho diz para a gente vigiar os nossos pensamentos ruins, né? Aqueles que nos afastam da ideia de amorosidade, né? Fraternidade, harmonia, paz. Então, a gente deixar de ter tais pensamentos, tais ideias. E é um exercício, é uma atividade, é
É um exercício grande a gente buscar pensar ou buscar treinar o nosso pensamento, a nossa reflexão. Porque pensar é algo natural, né? É algo natural do espírito, né? Como eu já disse antes, é a maneira como nós nos comunicamos. Nós pensamos antes de qualquer coisa, quer dizer, a maior parte das pessoas, né? Tem algumas pessoas que fazem as coisas e depois pensam no que fizeram, né? Mas o normal é pensar e fazer, depois refletir sobre o que fez, que é um pensar, e realizar, pensar e realizar. Então não adianta nesse plano a gente só pensar, porque senão não estaríamos realizando, né? E o objetivo aqui é realizar coisas em prol do espírito, né? Em prol do crescimento espiritual. Mas também não adianta a gente fazer as coisas sem ter o crivo da razão, né? Sem a gente fazer uma reflexão antes daquilo que a gente vai fazer, né? Então, inclusive, os especialistas em inteligência emocional dizem para nós que o ideal para a gente ter um controle emocional, para a gente viver bem com as nossas emoções, é pensar sobre a emoção que a gente teve. Fazer uma reflexão sobre a emoção que a gente teve. Trazer a consciência, como dizem alguns outros autores, trazer a consciência àquela emoção. Então, se eu sair daqui, pegar ali a Orlando Gomes, né? E um cidadão me fechar num carro, eu estou dirigindo o meu, o cidadão entra assim, olha. Isso quase não acontece em Salvador, no Brasil, isso não acontece. Mas, de vez em quando, uma pessoa me relata isso, né? Você entra ali na Orlando Gomes, alguém te fecha, aí você, como um bom espírito, ou um bom espírita, pensa assim, eu queria que esse cidadão fosse para a casa do umbral, né? Vai lá para o umbral, né? Não é? Aí, mas só que você percebe, né? Quer dizer, você tem duas possibilidades. Ou você percebe que você se desequilibrou naquele momento e tenta entender e refletir causas do seu desequilíbrio, qual foi a emoção que está presente naquele momento, fazer uma reflexão, pensar sobre esse evento, sobre essa emoção, e aí você vai construindo uma inteligência emocional, ou você fica revoltado com o cidadão e vai pensando nele, né? Vai entrando numa sintonia, né? E aí vocês devem perceber, quando a gente entra numa sintonia, parece que outros pensamentos parecidos tomam conta, né, daquela sintonia e ficam girando na nossa mente. E às vezes a gente pode até perder o controle, fazer mal para a vida, fazer mal para o trânsito, a gente pode acabar batendo, né? Sofrendo um acidente. Nessa segunda hipótese, acontece o que alguns autores chamam de sequestro emocional. A gente deixou ser sequestrado pelas nossas emoções, né? Então, o ideal é o primeiro caso. Embora a gente tenha vontade de mandar o cidadão lá para a casa do umbral, a gente faz a reflexão, verifica qual é aquela emoção que está tomando conta da gente, é raiva, é medo, o que é aquilo ali, né? E traz para a razão e começamos a trabalhar nossas emoções. Aí está uma parte do que ele chama, do que nós espíritas chamamos de vigiar e orar, né? Vamos vigiar os nossos pensamentos, vamos buscar entender as nossas emoções, né? E para que a gente possa construir um caminho mais fácil nessa vida, né? Porque o pensar constrói realidade. Não apenas quando nós pensamos em construir um projeto, um edifício, uma casa, enfim, algo que queremos fazer em termos da nossa vida, né? Mas as coisas que nós pensamos rotineiramente, elas acabam construindo uma realidade nossa. Nós acabamos chamando para a nossa vida aquilo que nós normalmente pensamos, ou sobre aquilo que nós normalmente pensamos, né? Às vezes de maneira consciente, às vezes de maneira inconsciente, mas
nós entramos numa vibração, né? E a vida, os espíritos, as pessoas encarnadas, né, também acabam se aproximando da gente em relação àquele tema, né? Então, eu faço essa pergunta para as pessoas aqui do Harmonia e também para os internautas de casa. O que é que vocês estão pensando ultimamente, né? Qual é o sentido do pensamento? Porque aquilo que nós estamos pensando mais significa aquilo que nós vamos viver uma realidade em breve, né? Existe uma frase que o pessoal dizia antigamente assim: me diga com quem tu andas, eu te direi quem és, né? Eu gosto de uma frase que diz assim: me diga aquilo que tu pensas e eu te direi com quem tu andas, né? Porque à medida daquilo que a gente vai pensando, vai fazendo reflexão, vai vibrando, focando, a gente vai tendo as companhias conforme aquele tema. O pessoal que é jovem há mais tempo como eu, né, deve lembrar da época do radinho de pilha, né? E o radinho de pilha, quando eu era adolescente, estava mais ou menos para hoje em dia o smartphone, né? Todo mundo queria ter, todos os adolescentes queriam ter um radinho, não só os adolescentes, quase todo mundo queria ter um bom radinho de pilha. Principalmente aqueles que gostavam de futebol, né? E aí ficava ouvindo os radinhos de pilha. E uma vez eu ganhei um radinho de pilha que tinha uma função extraordinária, quase não tinha ainda no Brasil. Meu pai me presenteou. Ele tinha um botão AM e um outro, e se você mudasse assim, tinha um botão chamado FM, né? Eu não gostava muito de botar no botão FM, né? Porque eu era pré-adolescente, uns 12, 13 anos, as FMs, pelo menos no Rio de Janeiro, as poucas que tinham, né, tocavam músicas clássicas, né? Não eram músicas muito boas para a minha idade. Umas 2 ou 3 rádios tocavam músicas clássicas e tinha uma surgindo lá com música internacional, mas eu queria ouvir mesmo eram os gols de Valdir Amaral e Jorge Cury em relação ao meu Fluminense, que eram os locutores das rádios do Rio de Janeiro. E aí os meus primos mais velhos chegavam de Belém, lá no Rio, e eles ficaram encantados com o meu radinho de pilha, que era realmente inovador, tinha um botão FM, né, que eles só tinham visto em vitrolas importadas e tal. E eles queriam que eu colocasse na FM para eles ouvirem, não também as rádios de músicas clássicas, mas uma rádio internacional lá que estava surgindo, né? E para eles ouvirem, eles eram mais velhos do que eu, já estavam na vibe de ouvir músicas internacionais e tal. Por que eu estou trazendo isso, né? Porque assim, se a gente não mudar de sintonia, a gente só vai ficar vendo, ouvindo, sentindo e percebendo a estação que a gente sintonizou, né? Às vezes é fácil, é como se a gente fosse mudar só de 99 para 100, né? Mas às vezes a gente precisa mudar de frequência, sair de AM e ir para FM, né? Então, a nossa mente, ela funciona assim. Minha amiga aqui, Célia, até estava lendo aí uns trechos, dizendo que a nossa mente parece uma rádio, né? A gente recebe e a gente transmite. Recebe e transmite ondas, né? Recebe e transmite fluidos. E nessa vibração sutil da nossa mente, a gente vai sintonizar com o canal que nós escolhemos. Então, mais uma pergunta para internautas e amigos do Harmonia. Qual é a rádio que nós estamos sintonizados, né, na nossa vida? E como desintonizar, como tirar ou como mudar de frequência de sintonia? Bom, uma dica, né, é a gente buscar informações, buscar coisas que elevem o espírito, né? E que sejam do nosso interesse. Então, se a gente quer buscar paz na nossa vida, não adianta a gente ficar abrindo a última página do jornal, né, que normalmente tem aquelas misérias do final de semana, né? Se você
apertar, pode até sair sangue, né? Ou na internet, que a gente recebe uma série de informações, né? E normalmente os nossos olhos acabam atraídos pelos mais graves, né, acontecimentos. Então, a gente deve escolher aquilo que a gente quer ver, quer ouvir, quer perceber, quer sentir. As notícias, por exemplo, do dia a dia, né? Se a gente quer entrar na vibração da harmonia, da paz, da saúde, a gente deve buscar leituras edificantes, que me traga paz, né? E temos muito exemplo disso, né? Muitos exemplos disso. Às vezes a gente pensa que o mundo só é de guerra, de violência, porque a gente entra nessa sintonia, né? Se a gente entrar numa internet e pesquisar ações caritativas, com certeza vocês vão ver uma série de ações caritativas no Brasil e no mundo, né? Claro, a gente não deve ir muito pelas manchetes das mídias, porque como esses estudiosos da mídia percebem que nós ainda estamos numa vibração de medo e de raiva, né? Eles colocam as manchetes, eles colocam as principais notícias como um chamariz para a gente acessar, né? Ou ler, ou comprar jornal, enfim, mas acessar as mídias deles, né? Porque sabem que um acontecimento catastrófico chama mais atenção ainda da comunidade do que uma pessoa que abriu uma creche ali na esquina, por exemplo, né? Nós ainda estamos nessa vibração. Agora, nós podemos escolher aquilo que nós queremos fazer, né? Eu, às vezes, quando eu vou para o médico, né, ou para o médico para fazer exame, eu levo um livro, né? Ou eu baixo um livro no meu celular. Porque, primeira coisa assim, eu sei que eu vou esperar. E a segunda coisa é que eu não quero ficar esperando e lendo aquelas revistas antigas, né, e de assuntos que não me interessam. Eu quero escolher o que vem para a minha mente, né? Porque isso é uma alimentação do meu pensar. Então, uma dica é a gente andar sempre com um livro bom, um livro que a gente entenda que o assunto faz diferença para a nossa vida. Pode ser um livro espírita, né? Um livro da Fundação Harmonia, da editora Harmonia, né? Que temos muitas coisas boas aí para escolher. Pode ser um outro livro, mas que você goste, né? Que você acha que aquilo ali tenha um conteúdo que acrescente a sua encarnação, e ande ele no carro, debaixo do braço, na sua pasta, ou no celular, né? Para que quando você tenha tempo, você possa ler, em vez de ficar vendo ou ouvindo notícias que colocam a sua vibração numa vibração não saudável, né? Então, nós podemos direcionar a nossa mente para isso o tempo todo. Eu costumo dizer que o meu canal preferido de televisão se chama Controle Remoto, né? Aí, às vezes, eu tenho uma certa desavença lá em casa, principalmente com minha filha, que fala, não, deixa a televisão num canal só, meu pai, né? Aí eu digo, mas a humanidade inventou 500 canais de televisão, a gente vai ficar vendo um só, né? Vamos prestigiar a inventividade da humanidade, né? Mas vamos buscar escolher as coisas que a gente quer ver, quer assistir, né? É claro que a gente não precisa exagerar. Às vezes, numa obra literária tem momentos desagradáveis, às vezes numa obra cinematográfica tem momentos desagradáveis. Mas o importante também é que o cunho geral daquela obra seja algo que eleve o nosso espírito, ou que faça a gente refletir, pensar, né? Sair da vibração de agressividade, de violência, e entrar na vibração e na sintonia que a gente deseja, né? Que a gente quer. Ernesto Bosano, um filósofo italiano, espírita, ele traz a ideia, né? Não a ideia, ele traz o conceito, a ideia, mas
ele traz baseado em fatos que ele observa em médiuns, em relatos de médiuns, de espíritos, né? Que é a ideia da forma-pensamento, né? Ou ideoplastia, que ele observa nos seus estudos, que todos nós, quando nós pensamos demasiadamente sobre um determinado assunto, nós plasmamos isso do ponto de vista espiritual, né? Formas ligadas àquilo que nós estamos pensando, né? Então, digamos que a gente está pensando muito em futebol. Então, nós criamos ao nosso redor imagens, né, tridimensionais ou quadrimensionais, aí, porque é no plano espiritual, ligadas a um futebol, a uma bola. Então, aquilo que a gente estiver vibrando muito, nós criamos ao nosso redor aquelas imagens, né? É por isso que muitos espíritos percebem isso e dizem, ó, fulano de tal, isso em reuniões mediúnicas, só pensa naquela coisa, só pensa naquilo outro, só pensa naquilo. Porque no plano espiritual, os espíritos percebem aquilo que nós estamos a pensar. É como se a gente tivesse uma espécie de outdoor na nossa mente, né? Isso atrai os espíritos que vibram por aquilo ali. Fora que as questões de pensamento à distância, né? De telepatia, né? Nós materializamos as coisas que nós pensamos. Sejam aquilo que nós pensamos rotineiramente, seja um pensamento, um pensar muito ostensivo. Por exemplo, você sentir um ódio muito grande de uma pessoa, né? Como um cidadão que... exemplo fictício que eu dei de fechar você ali na Orlando Gomes, você sente uma raiva muito grande, aí ele mostra em alguns trechos de que a forma pensamento é como se fosse uma seta, né, uma flecha em direção àquela pessoa que você está ali com uma raiva ou ressentimento. Então, nós criamos, quando a gente pensa, a gente cria uma realidade ao nosso redor, uma realidade espiritual que reflete na nossa vida física. Uma vez eu estava ministrando um treinamento, treinamento para não espírita, tá? Não tinha a ver com o nosso caso aqui. E uma das atividades do treinamento era a gente fazer uma mentalização por pessoas que não estavam ali. É o que a gente chama no espiritismo de vibração, né? Passe à distância, enfim. Mas eu não usava esses termos porque ali era um público heterogêneo, né? Tinham pessoas de várias religiões, ou talvez até quem não tivesse religião. E aí eu dentro da minha orientação, a pessoa num estado de relaxamento, de meditação, deveria pensar em alguém que ela gostaria que recebesse pensamentos de cura, né? E aí, quando eu estava fazendo essa atividade, é uma atividade que eu já fiz vários cursos, mas nesse daí eu achei interessante. Quando eu estava fazendo essa atividade, um celular vibrou na mesa, né? Aí eu vi que o cidadão pegou o celular dele, apertou alguma tecla ali para parar de vibrar, botou no bolso, e aí continuou a atividade, né? Aí no final, a gente tínhamos um momento de coffee break, ele foi lá ligar para a pessoa que tinha ligado para ele no momento que estávamos fazendo a atividade. Aí depois ele chegou para mim, com a cara mais branca do que essa parede, e falou, só que você não sabe o que aconteceu. Naquele momento que você pediu para eu pensar numa pessoa, para eu emitir pensamentos bons, pensamentos de cura, eu pensei na minha mãe. Logo imediatamente, o meu celular tocou e foi minha mãe me ligando, né? E aí é algo assim que dificilmente ela faz, me ligar nesse horário. A gente se fala final de semana e tal, mas me ligar assim, porque ela sabe que eu estou trabalhando, sabe que eu estou... E aí eu liguei para ela de volta e ela falou, meu filho, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei com uma vontade enorme de ligar para você, né? Aí eu falei, olha, isso é telepatia, né? Então, é uma prova de que a comunicação mente a mente existe, né? E é muito mais poderosa do que nós podemos imaginar, né? Nós podemos nos comunicar, e quando nos comunicamos, né, à distância,
Alguns estudiosos de paranormalidade europeia, na Europa, fizeram uma constatação interessante. Eles colocaram pessoas para se comunicar telepaticamente, né? Obviamente paranormais, que nós, no Espiritismo, chamamos de médium, né? Porque todo médium ostensivo é um paranormal. Mas o que a gente às vezes esquece é que todos nós somos médiums. Então, todos nós podemos desenvolver a nossa paranormalidade. Mas eles fazem isso, obviamente, esses testes com os paranormais, mais paranormais do que na média, né? E eles botaram pessoas assim na mesma cidade ou no mesmo prédio, né, para buscar se comunicarem, e pessoas em continentes diferentes. E perceberam assim que a comunicação é na mesma velocidade, na mesma qualidade, ou seja, o pensamento não tem fronteiras, né? Não tem essa coisa de espaço-tempo. Daí que vale a pena a gente orar pelas pessoas que estão longe, inclusive, né, em outros planos, porque nós a atingimos com certeza. Os espíritos estão cansados de falar para a gente da beleza que é quando nós oramos por espíritos que estão precisando no plano espiritual, né? Eles sentem, obviamente, no plano espiritual, a gente sente muito mais, porque a gente não tem a barreira forte dessa matéria que nós estamos aqui vivendo, né? Então, quando a gente vibra por alguém no plano espiritual, é algo assim mais objetivo e mais claro. Mas nós podemos fazer isso aqui, né? Aqui no plano material. Claro que assim, o pensar ele é extremamente importante para a nossa vida. Nós podemos nos autocurar através dos nossos pensamentos. E vocês fazem isso, uma parte disso, nas visualizações curativas, não é, sério, não é, José? Então, assim, é a força do espírito, a força do pensar, né, influenciando esse nosso escafandro, esse nosso mecanismo, que é o corpo humano, de reencarnar, né, influenciando de maneira positiva naquilo que nós queremos, né? Quando Jesus curava alguém, o que ele dizia? Tua fé te curou, né? Ele não dizia, olha, está vendo como eu sou bom? Ó, como eu fiz, te curei, viu? Não, ele dizia, a tua fé te curou, né? Claro que na presença de um ser como Jesus, a gente provavelmente teria uma fé muito maior do que a gente tem sem estarmos frente a frente com ele, né? Mas ele dizia, ó, tua fé te curou, não fui eu, né? Ele é apenas um mecanismo, né, de libertação da fé dos outros. Mas nós podemos estar em contato, né? Aliás, ele nunca foi embora, né? Eu tava ouvindo um relato aí, alguém ouvindo uma rádio um dia desses aí, dizendo que Jesus vai voltar, né? Jesus vai voltar, tá perto, né, quando Jesus vai voltar, né? Eu digo assim, olha, primeiro que Jesus nunca foi embora, né? O mestre, ele programou o surgimento da vida aqui na Terra, então ele é um gestor espiritual da Terra, antes mesmo de ter vida aqui na Terra, né? Então, como é que ele foi embora se ele nunca abandonou e foi ele que criou ou que gerenciou a vida aqui na Terra, né? Claro, a gente poderia ter vindo de outros lugares. Uma boa parte da gente começou a encarnação em outros mundos. Mas desse planetinha azul aqui, ele toma conta. E continua tomando conta, né? Mandou, depois de algum tempo, um grande recado, né? Um grande recado. Que ele chamou de o Consolador, né? E nós recebemos a doutrina espírita como um grande recado. Não é a volta de Jesus, né? Mas é um grande recado de Jesus. Olha, eu estou aqui, estou olhando vocês, tem um monte de espíritos olhando vocês, né? Acreditem naquilo tudo que eu disse, não acreditem muito no que os outros disseram e que mudaram o que eu falei, né? Então ele veio, e já que vocês estão estudando muito a ciência, eu trago para vocês uma doutrina que vai facilitar, vai fazer pontes entre a matéria, entre a razão
desenvolvida que nós já estamos, e a espiritualidade, né? E a gente percebe isso no plano espiritual e no movimento espírita, como o pensamento pode curar as pessoas, né? A gente imaginar o nosso corpo saudável, a gente entrar em sintonia com a harmonia e com o bem, a gente realizar o bem para o outro, porque quando a gente realiza o bem para o outro, a gente entra numa sintonia. É o mudar a chave da M para FM. Por isso que todo centro espírita que a gente for pedir socorro, pedir ajuda, eles vão dizer, poxa, você não queria ajudar na nossa causa aqui, não? Claro, tem a causa, tem o interesse em ajudar uma causa maior, mas também tem a transformação pessoal. Porque quando a gente está ajudando alguém, a gente sai da posição egocêntrica e se coloca numa posição altruísta, né? E isso faz bem para o espírito, a gente muda de sintonia e a gente pode ter resultados impressionantes com isso, né? Estamos entrando na sintonia do bem pensar, do bem agir, do bem sintonizar. E isso aí é extraordinário, né? Então nós temos inúmeros mecanismos da gente não deixar o nosso pensamento em vão, né? E a gente buscar vigiar, mas não só vigiar, né? Trabalhar os nossos pensamentos, treinar os nossos pensamentos e trazer para as coisas do dia a dia aquilo que a gente deve e aprende em outros lugares. Eu falo até que horas, mais ou menos? Pronto, então ainda tenho aí 6 minutos, 5 minutos. O pensamento, então, parece uma coisa à toa, né? Mas quando a gente percebe, a gente já está aí voando, né? Como diria o poeta. Mas não é à toa, né? O pensamento é o grande instrumento do ser humano, né? Ele é a matéria-prima, a maneira como nós nos comunicamos, esteja esse ser humano encarnado ou desencarnado. Então, buscar entender a maneira como nós pensamos, buscar entender questões de sintonia e vibração, é extremamente importante para a nossa qualidade de vida, eu estou dizendo, né? Não é nem para... Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou para a religião porque... Vai lá, né? Quando eu desencarnar, eu quero uma coisinha melhor lá no céu. Nós espíritas, a gente chama assim, no plano espiritual, né? Na vida futura, né? Como se a gente estivesse fazendo um pouco de barganha com Deus, né? Ó, eu vou ser bonzinho aqui, vou frequentar a sua religião, tá? Mas consiga um negocinho bom ali para mim, né? Nós ainda estamos nessa energia de barganha, né? Mas a verdade é que a vida espiritual está acontecendo, né? Nós estamos vivendo uma vida espiritual. Ora, estamos encarnados. Temos um projeto de vida, né? A gente tem coisas a realizar aqui enquanto encarnados. Cada um tem as suas coisas a aprender. Cada um tem as suas lições nessa vida. Mas nós vivemos uma experiência espiritual, só que estamos encarnados. E nós podemos utilizar a nossa mente para dar conta, né, do que nós viemos fazer aqui, né? Aquilo, e como eu já disse antes, aquilo que nós estamos o tempo todo a vibrar, a pensar, a refletir, né, atrai as coisas. Quer ver uma coisa que atrai não é muito bom, né? A gente ter medo, né? Porque o medo é uma força grande para atrair coisas, porque quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente acaba colocando aquilo demasiadamente na nossa mente, né? Daqui a pouco o cara pensa assim, tenho medo de perder emprego, medo de perder emprego, medo de perder emprego, medo de perder... O que acontece? O cidadão perde emprego, né? Eu brinco, né, dizendo assim, que normalmente aquela pessoa que tem medo de barata voadora, quando se entrasse uma barata voadora aqui, cairia no colo de quem? Normalmente de quem tem medo de barata, né? Claro, não vamos chegar a tanto assim, né? Mas existem medos piores, né? A gente tem medo da vida, medo de alguma coisa. O medo, ele vai colocar na nossa mente, é como se a gente colocasse uma atração, um objetivo, né? Daquilo que a gente não quer.
E às vezes a gente vibra muito daquilo que a gente não quer. Eu não quero ter acidente, eu não quero morrer dessa forma, eu não quero perder emprego, eu não quero perder dinheiro, eu não quero perder relacionamento, né? E a gente pensa muito e reflete muito sobre o que a gente não quer. E o que a gente quer? Né? Por que a gente não reflete sobre o que a gente quer? Poxa, se eu estou com um projeto, né, e tenho certeza que aquilo contribui para a minha felicidade e para o enriquecimento dessa minha encarnação, por que eu não começo a pensar, né, a fazer do meu pensamento diário, né, algo, né, o tema sobre aquilo que eu quero? Né? Por que eu não me debruço, não leio livros, não busco na internet, né, não faço minhas orações, né, em relação àquilo que eu desejo? Né? Claro, aquilo que eu quero exatamente dentro de mim, né? O termo Mens Sana in Corpore Sano, né? A gente já ouve há muito tempo, é de um poeta romano do 1º século depois de Cristo, Juvenal. E o que muita gente usa para dar exemplos de, se eu estou saudável do corpo, estou saudável da mente, se eu estou saudável da mente, eu estou saudável do corpo. Mas uma coisa que nem todos sabem é que isso faz parte de um poema sobre espiritualidade. E Juvenal era um cristão, um novo cristão, né? E ele era um poeta satírico, ele ficava satirizando as religiões politeístas, que qualquer coisa você pedia ajuda a Deus. Né? Então, qualquer coisa você, para realizar qualquer coisa, você rezava para um Deus. E ele dentro desse poema, ele dizia, olha, não vamos rezar por qualquer coisa, vamos rezar por coisas essenciais, como, por exemplo, um corpo são e uma mente sã. Né? Que ele diz que são coisas essenciais, e são mesmo, né? Uma coisa está ligada à outra. Né? Então, se a gente tem uma mente sã, e se a gente orar por isso, né? Para a gente ter uma mente sã, e quando a gente ora, a gente entra em contato com a espiritualidade. Melhor companhia para a gente trabalhar o pensar é a boa espiritualidade. E a gente entrar nessa vibração da boa espiritualidade vai fazer com que a gente entre na sintonia maior, numa sintonia mais elevada. Mudamos a frequência do nosso radinho de pilha, né? Mudamos a nossa frequência e podemos ter um pensar mais harmônico, mais saudável e uma vida mais feliz. É isso que eu desejo para todos vocês. Muito obrigado.